Olá, boa noite a você que passa a acompanhar, a partir de agora, pela TV Câmara, canal 16 da NET, e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a terceira noite da Semana da Comunicação, na sua segunda edição. Uma realização da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul através da sua assessoria de imprensa, trazendo hoje novos convidados. Fábio Rauch, que está com a gente, vai mediar também todo esse processo de diálogos, de bate-papos e também com a sua participação. Você que está com a gente através das redes sociais, poderá durante as nossas manifestações, a participação, deixar o seu recado através do Facebook, Fábio Rauch, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E Fábio, nós chegamos à terceira noite de uma semana que tem chamado a atenção pela sua participação, o telespectador e muito também dos nossos internautas. E das nossas máscaras, né? Que em tempo de pandemia precisamos utilizá-las com todo o rigor. Fábio, prazer tê-lo aqui novamente como colega de apresentação. Boa noite. Boa noite, quero saudar a ti, Thales Armiliato, nosso chefe da assessoria de comunicação social aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, meu colega, meu amigo. Dividiremos os trabalhos pela segunda noite na semana, fizemos isso já na segunda-feira, na live emblemática, com o jornalista Fernando Gabeira, da Globo News, tratando de comunicação, pandemia e política, enfim, de modo geral. Sim. E agora, nessa terceira noite, então, uma temática ainda mais interessante, porque amplia o leque de debatedores e também de olhares em locais distintos. Nós teremos o Evandro falando a partir de Milão, na Itália, a Alessandra Reck, aqui, nossa colega jornalista no cenário local, e o Floriano lá em Brasília também trazendo um olhar com uma perspectiva um pouco mais nacional, desse tema que não se esgota, né, comunicação em pandemia. Esperamos trazer enfoques um pouco diferenciados em relação àquilo que já foi dito, num momento que nunca é demais falar. Já ultrapassamos aí as 410 mil mortes, aí, daqui a pouco quase uma Caxias do Sul de mortes por coronavírus em todo o Brasil, e aqui em Caxias do Sul já nos aproximando, infelizmente, da marca dos 1.000 mortos por coronavírus. São números muito tristes. O Evandro vai poder nos contextualizar melhor a realidade na Itália, que já se encaminha para uma fase bem adiantada em relação a nós, porque também começou antes. Então a expectativa é muito grande, deixar a saudação e pedir que, sobretudo, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube, interajam, todos façam seus questionamentos, colocações, porque todos aqui vão responder e interagir junto com quem nos acompanha neste momento. E é por isso que o tema comunicação e pandemia, para onde vamos, tem sido a nossa pergunta a todos aqueles que participam desta semana. E claro, com algumas colocações, Fábio, que dizem respeito a cada noite desta semana. E hoje, por exemplo, um assunto que diz respeito à comunicação como um mecanismo de forma de opinião. E se a gente fala de forma de opinião em tempos de pandemia, isso é muito importante. A opinião, a comunicação, como ela deve proceder, como ela deve ser analisada, até que ponto está se falando correto de uma opinião que deve ser formadora ou não. E para isso, nós apresentamos agora um pouquinho dos nossos convidados. Vamos começar com ela, que recentemente foi anunciada como a patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, grande evento cultural de nossa cidade, do estado do Rio Grande do Sul. É a edição de 2021, 26 de novembro. Estou falando da escritora e jornalista Alessandra Reck. Formada em 1996 pela UX, é doutora em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolve estágio pós-doutoral no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluiu em 2020 a especialização internacional em Epistemologias do Sul. Por Buenos Aires, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura e dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Caxias do Sul. Será um prazer estar com a Alessandra Reck e junto dela também temos outros convidados.
Da Itália, de Milão, está com a gente o jornalista Evandro Fontana. Tem MBA em Gestão Empresarial, graduação em Jornalismo e Relações Públicas, com titulação reconhecida pela Universidade do Porto, em Portugal. Cursou Social Media e Digital Marketing na Europa Innovation Business School, em Milão, na Itália. Desempenhou atividades jornalísticas em rádio, jornal, TV e portais de internet, além de ter atuado como gestor em empresas de comunicação. Por 12 anos na Fundação Cultural Rio Grandense, abrangendo as rádios São Francisco, Mais Nova FM e afiliadas. E por 4 anos no STC, Rádio Caxias e Coligadas. Teve experiências como correspondente internacional na Europa, com atuação em estágio na Rádio Vaticano. Foi correspondente da Rádio Gaúcha, desempenhou atividades de coordenador de imprensa e professor convidado da Universidade de Caxias do Sul. Ainda, além de ter sido repórter e apresentador da RBS TV. Presidiu a Associação Rio Grandense, ARI Serra Gaúcha, Associação Rio Grandense de Imprensa. E ainda, Fábio, foi secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e atualmente mora em Milão, como disse, na Itália. Hoje, o Evandro realiza atividades de consultoria empresarial, além de ser correspondente da Rádio Caxias. Olha aí. E, por fim, o nosso terceiro convidado, que estamos também apresentando a partir de agora, ele chega da capital federal, Fábio, Brasília. Jornalista Floriano Filho, coordenador da Educação Superior da Escola de Governo do Senado Federal, com passagem pela Rádio Senado. Foi repórter especial para a TV Brasil, âncora e repórter especial da TV Senado. Em 2019, fez pós-doutorado em Taiwan, pesquisando segurança energética na Ásia. Concluiu em 2017 o PhD em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, na Universidade de Brasília, com estágios de pesquisa na Johns Hopkins, SAIS e na Universidade de Tóquio, com foco nas relações estratégicas do Japão e China. Então, para todos perceberem que os nossos convidados, Fábio, têm um belo currículo e saberão com certeza trazer orientações e também informações importantes para todos nós. Thales, antes de entrarmos nas conversas, na saudação não incluímos aqui, e o fazemos agora, a Letícia Krelin, que nos acompanha também aqui, nossa colega, a social media da noite aqui, fará o monitoramento das redes sociais, e o Denerley Antonioli com as fotografias, além de toda a equipe também aqui que acompanha junto nessa cobertura multimídia do nosso bate-papo aqui. Então, legal citar todos que nos acompanham. Estão junto conosco aqui, a Bruna, a Jamila, enfim, toda a equipe. Com certeza. Muito obrigado pela parceria. E a você que está com a gente nas redes sociais e através da TV Câmara, canal 16 da NET. Eu quero começar esse bate-papo trazendo a escritora e a jornalista Alessandra Heck. Alessandra, é um prazer tê-la aqui. A comunicação como um mecanismo de forma de opinião. Em meio à pandemia, um dos grandes questionamentos no jornalismo foi e está sendo feito, e está sendo analisado até por muitos acadêmicos que também nos acompanham, são as questões opinativas, o jornalismo opinativo em relação ao que de fato acontece em meio à pandemia. Os editoriais de jornais, de TV, de rádio, os meios de comunicação. Alessandra, o que te parece essa primeira impressão da comunicação como um mecanismo que forma opinião em meio a essa pandemia? Boa noite, é um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, Thales. Boa noite a todos. Como professora de comunicação, tem sido assim, desde o ano passado, né, com o advento da pandemia, um momento de debates intensos a respeito do papel do jornalismo nesse cenário, né? E percebemos assim com um certo alento até, né, a partir, considerando os desmanches assim da questão da regulamentação da profissão que a gente veio sofrendo nos últimos anos, na última década, né? Que o momento da pandemia também era um momento de pensar um jornalismo responsável, um jornalismo sério, um jornalismo profissional que se colocasse diante da avalanche das fake news, né?
dessas questões de ideologização da pandemia que estavam emergindo lá em 2020 e que a gente ainda observa agora. Me parece, então, que, num primeiro momento, o fato de termos tanta necessidade de informação contínua, né, diante de um vírus que era novo, né, e ainda mesmo agora não se sabe tanto, né, sobre o comportamento desse vírus. Então, existe uma necessidade de informação constante e nisso o jornalismo acaba se revalorizando como profissão, desde que numa conduta ética. Então, essa foi uma das primeiras impressões que a gente teve, assim, e passou a observar, inclusive, como ponto alto, aquela questão do consórcio, né, que passou a centralizar as informações para que a gente pudesse estar tendo acesso a números que realmente correspondessem àquela realidade, né, tão impressionante na época. Tem outros aspectos para discutir com vocês na sequência, mas nesse primeiro momento acho que queria chamar atenção para isso, assim, que nesse cenário das fakes, nesse cenário das opiniões, eu entendo que também o jornalismo pode se repensar e se reerguer assim em cima de alicerces que precisavam mesmo ser revistos e fortalecidos. Bem, nessa toada que o Thales traz e a Alessandra já faz uma primeira manifestação, no bate-papo com o Gabeira na segunda-feira, nós citávamos exatamente o papel do jornalismo como uma resposta num cenário de desinformação, com fake news, com discussões ideológicas. O próprio consórcio ao qual a Alessandra faz referência diz respeito a um grupo de veículos que se organizou a partir de informações repassadas por secretarias de saúde de municípios e governos de estado, no sentido de clarear exatamente quantos eram infectados, recuperados e mortos por conta do coronavírus. O papel do jornalismo ficou muito forte, mas mesmo assim, quando tratamos da parte opinativa, há uma discussão que descamba para o âmbito ideológico no Brasil, e eu gostaria de ter a visão do Floriano nesse sentido, a partir de Brasília, como ele tem enxergado a confiabilidade do jornalismo propriamente dito na cobertura da pandemia da Covid-19, e aí o olhar também, repetindo a mesma colocação, para o Evandro aí no cenário europeu, porque também ele está em Milão fez uma campanha de que a cidade não poderia parar e houve praticamente uma hecatombe de casos, de mortes, infecções por Covid-19. Como que o Evandro enxergou a reação da população diante da cobertura midiática na Itália e como o Floriano tem visto isso do ponto de vista de Brasil a partir da capital federal? Começamos com o Floriano, então. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar deste evento importante aqui com meus colegas, aí no Rio Grande do Sul, lá na Itália, e é uma honra para mim poder partilhar e compartilhar algumas ideias com todos aqui. Eu iria até, se me permitem, até um pouco além do cenário nacional, embora eu esteja falando aqui de Brasília, mas tendo em vista esse meu passado de jornalista e pesquisador também em outros países, talvez ajudasse um pouco nessa nossa conversa, trazer um pouco de elementos de outros países para permitir uma comparação também, e que o Evandro vai poder, aí em primeira mão, falar da situação da Itália, mas eu acho que eu posso trazer aqui algumas informações sobre outros países com os quais eu tenho mais proximidade. Eu me refiro, por conta de atividades passadas, os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, Taiwan, na China. E o que eu diria inicialmente é que nós, isso é conhecimento geral, nós vivemos esse processo de polarização que também se deu lá nos Estados Unidos e aqui também a polarização política, e essa polarização política acabou se refletindo
na cobertura jornalística, talvez até por conta de uma certa, o que eu chamaria de contaminação por parte daqueles que cobrem o dia a dia dos acontecimentos, ou seja, muitas vezes nós perdemos um equilíbrio que deveria haver na cobertura diária dos eventos, porque acaba que as emoções e as crenças ocuparam cada vez mais espaço nesse trabalho diário. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, em decorrência disso, dessa polarização, esse talvez exagero em certas afirmações e em certas coberturas que nós vemos aqui no Brasil em relação a outros países. E aproveitando que eu falo aqui de Brasília, como vocês sabem, as embaixadas dos países estrangeiros estão aqui, um grande número de embaixadas e embaixadores que muitas vezes representam não só os seus países aqui no Brasil, mas também representam regionalmente outros países. E são pessoas muito experimentadas. A pessoa, quando chega aqui normalmente a ser embaixador no Brasil, ele já passou por experiências bastante relevantes, não é? Porque o Brasil é considerado um país importante no cenário internacional. E eu estou mencionando isso porque em conversas com diplomatas aqui em Brasília, mais antes da pandemia, né? A pandemia transformou tudo, tornou tudo mais difícil esse contato, mas antes mesmo da pandemia, vários diplomatas já reclamavam da cobertura jornalística aqui no Brasil, por conta de muitas vezes até chegar num ponto de ativismo, né? E eu, assim, para não me estender muito nesse início, eu queria aproveitar, e já que o nosso tema é formação de opinião versus o que a gente poderia comparar com informação, então a formação vai além, né? É algo que se consolida mais no médio e no longo prazo, né? Depois de você ler muitas informações, é que você forma a sua opinião normalmente, quando se acautela, né, nesse processo. Eu gostaria de recomendar a leitura de um relatório que saiu recentemente pela Reuters Institute. Reuters Institute é um instituto de estudos de jornalismo que fica lá em Oxford. Eu fui pesquisador lá em 2006 e eles a cada ano ou a cada 2 anos eles lançam um relatório. E o último relatório é de 2020, ele está disponível na rede, né? Todos podem baixar, um relatório com muitas páginas, acho que mais de 200 páginas, e ali tem muitos aspectos interessantes na nossa área também, inclusive na área política, mas um único aspecto que eu queria destacar nesse início de conversa é a pesquisa com relação ao desejo dos leitores e assinantes de veículos noticiosos. E, na grande maioria, o desejo é que as notícias não tivessem características partidárias ou de ativismo, mas que fossem notícias equilibradas. De maneira interessante, aqui no Brasil, esse desejo de maior equilíbrio não foi tão preponderante como no resto, como na grande maioria do resto do mundo, né? Mas na grande maioria do mundo prevaleceu o entendimento de que a cobertura noticiosa deve ser uma cobertura equilibrada, eu não diria neutra, porque essa palavra neutralidade a gente sabe que é difícil você aplicar na prática, mas um equilíbrio, né? E ponderação. Enfim, eram essas as palavras iniciais para a reflexão do grupo. Claro, claro. Evandro Fontana, de Milão, aqui 7h26 da noite, aí já início da quinta-feira, Evandro. Prazer tê-lo aqui. É isso. O prazer é todo meu.
uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Para mim é uma honra muito grande poder estar falando com todos vocês. Afinal de contas, por quase 40 anos eu vivi em Caxias do Sul e para mim é motivo de muito orgulho, desde a formação da minha família até mesmo a minha formação profissional, exercício das minhas atividades profissionais durante tantos anos em Caxias do Sul. Então é uma honra nesse momento poder falar aqui da Itália. Bom, eu ouvi atentamente as ponderações da Alessandra e também do Floriano a respeito do tema a ser abordado hoje, e eu gostaria de acrescentar algumas coisas, concordando com alguns aspectos colocados pelo Floriano, mas principalmente retornando um pouco, fazendo uma breve retrospectiva do início da pandemia, quando nós tivemos uma situação em que um país onde a imprensa censurada acabou, de certa forma, ofuscando que a divulgação daquela informação do nascimento do coronavírus, desse novo coronavírus naquele momento, pudesse ser uma informação divulgada de forma aberta, transparente para todo mundo. Isso foi um ponto crucial, do meu ponto de vista, para que nós tivéssemos esse crescimento, essa expansão da pandemia, porque houve um sufocamento tanto dos profissionais médicos que atuavam naquele momento, que não poderiam divulgar aquelas informações, quanto também de jornalistas, sejam eles jornalistas de emissoras ligadas ao partido que atua na China, né, o partido centralizador, mas também de jornalistas independentes, que acabaram até mesmo sumindo a partir do momento em que divulgaram aquelas informações. Então, esse é um ponto central, ou seja, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, elas são coisas que têm um valor muito maior do que nós possamos imaginar. Porque se nós tivéssemos tido, naquele momento, as informações precisas sendo divulgadas para todo mundo e todo mundo pudesse tomar imediatamente precauções, certamente o rumo da pandemia poderia ter sido outro. Esse é um aspecto. Outro aspecto, agora vindo aqui para a Itália foi o primeiro país ocidental onde houve a proliferação sustentada do coronavírus. E o que aconteceu num primeiro momento, e o Fábio colocou isso, né, houve justamente aquele aspecto, não é nada, vamos lá, não vamos parar, vamos em frente. E a imprensa, naquele momento, começou a divulgar aqui, e em vários países onde ocorreram os primeiros casos, dizendo que a situação era muito preocupante, muito séria. E qual era a reação que eu, inclusive, ouvi de muitas pessoas a partir do momento em que eu escrevi um artigo com o título dizendo que a Itália passava a enfrentar o pior desafio depois da Segunda Guerra Mundial. Porque eu estava vendo o que estava acontecendo aqui. E as pessoas entendiam que naquele momento a imprensa estava exagerando. A imprensa estava colocando uma situação muito mais grave do que efetivamente era. Quando, na verdade, a imprensa estava divulgando não tudo o que poderia estar acontecendo, era muito mais sério ainda, muito mais grave. Então, o que eu quero dizer é que entre uma censura, entre a falta de liberdade de expressão, entre o sufocamento das ideias e uma possibilidade de nós nos expressarmos livremente, de nós podermos divulgar as informações, por mais que às vezes a imprensa cometa seus equívocos, seus exageros, seus erros, enfim, por mais que isso aconteça, é muito melhor nós termos essa transparência, essa liberdade de divulgação das informações de uma forma profissional, organizada, sem sermos torcedores de lado A, de lado B, mas seguindo a verdade dos fatos. Eu acho que esse é um ponto central na busca de credibilidade e principalmente no momento em que nós vivemos uma situação caótica, que é a pandemia, desde o início de 2020, uma situação caótica em que é preciso organizar esse fluxo de informação. Eu acho que nesse aspecto os veículos de comunicação devem cumprir, e no meu ponto de vista cumprem, na medida da razoabilidade, o seu papel, que é justamente fazer com que as pessoas, com que a comunidade, com que os cidadãos sejam informados e possam se prevenir, possam se precaver. E assim como é o papel da imprensa também apontar os erros, os problemas, as coisas que não estão andando bem. Muitas vezes me questionam, né? Mas, poxa, a imprensa parece que só divulga notícia ruim. É aquela coisa, né? Nós temos uma situação em que o papel do jornalismo é um papel de relatar a realidade que nós estamos vivendo.
E evidentemente que nós não divulgamos todo dia que o avião decolou do aeroporto e chegou ao seu destino, né? Normalmente, infelizmente, o avião quando cai acaba sendo notícia. E nesse momento de pandemia é o que nós estamos vendo, quer dizer, nós temos muito mais notícias sendo divulgadas em relação a mortes, porque é o fato, é o que está acontecendo, é a realidade, infelizmente, e isso serve de alerta para que as pessoas tomem as suas precauções. Então, entre termos uma censura, entre termos uma falta de liberdade de opinião e de expressão e termos essa situação em que a imprensa divulga, muitas vezes com alguns exageros, eu prefiro esse segundo aspecto. Eu prefiro que haja essa liberdade para que nós não tenhamos situações como as vividas na China, lá no início da pandemia, que provocou, de certa forma, o agravamento de toda essa situação no mundo inteiro. Obrigado, Evandro. Nós estamos transmitindo pela TV Câmara, canal 16 da NET, a segunda semana de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e também pelas nossas redes sociais. E você pode deixar sua pergunta através do Facebook, facebook.com/Câmara Caxias. Deixar a sua pergunta, se está gostando, né, desse críticas, debate, elogios, sugestões. A gente recebe as críticas construtivas e sem nenhum constrangimento. Estamos aqui para que todos os nossos telespectadores e também internautas estejam engajados com a gente. Aliás, essa participação também se dá através de vários acadêmicos de jornalismo de diferentes faculdades, universidades aqui de Caxias do Sul e da Serra. Também a Letícia Krelin, que está nos acompanhando, está com as redes sociais, nos traz relatos daqueles mesmos estudantes que gostariam de ter o seu certificado, e isso é possível, né, Letícia? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Thales, boa noite, Fábio, aos nossos convidados. Para quem deseja obter o certificado do nosso bate-papo de hoje e dos outros dias da semana, é só enviar uma mensagem, né, para o nosso endereço, que deve estar aparecendo aqui embaixo, que é semana-da-comunicação@câmaracaxias.rs.gov.br. Algumas informações como nome, instituição, qual o bate-papo que vocês estão participando, e todas as informações elas estão no nosso site, né? Então é só procurar por lá que vocês vão entender tudo direitinho para obter esse certificado. Muito obrigado. É a participação que é fundamental dentro desse processo democrático que o Evandro falava, de todas as informações. Uma pergunta que eu queria deixar, Fábio, aos nossos entrevistados de hoje, nesse bate-papo, né, com muita tranquilidade, de que, propriamente, os extremos, né, ideologicamente falando, e se podemos colocar assim, e se existe isso de fato... O pró-vacina e o anti-vacina. O pró-vacina, o anti-vacina. O pró-máscara, anti-máscara. O anti-máscara, né? O que esse extremismo tem prevalecido, tem preocupado e tem alterado as informações, se a gente pode colocar assim, do ponto de vista de que é preciso publicar o que o meu público quer saber, e não o que o outro público, e vice-versa, quer saber, o ser contrário ou o ser positivo, o tratamento precoce e todas as informações que estão aí. Um parecer de vocês nesse sentido, e a gente começa com a professora Alessandra Heck. Alessandra. Então, pegando carona no que os colegas vieram trazendo na sequência da minha primeira fala, bom, acredito essa pergunta, né, o anti-máscara ou o anti-vacina. Na verdade, talvez o jornalismo precise se rever quanto à pretensa equidade, né, na informação, quando ela extrapola o limite do bom senso, né? Não consigo conceber que em 2021 a gente esteja pensando em posições não científicas como é o lado do fulano, é o lado do Beltrano. Não existe esse lado, a gente não pode conceber mais. É lógico que a gente vem de um modelo de jornalismo que fala de uma neutralidade, né? Mas até que ponto a gente não está fazendo na neutralidade uma certa mordaça, né? Pensando na questão até de a quem convém certas neutralidades. E até que ponto a gente não está também se omitindo da responsabilidade de informar com profundidade, com seriedade, dentro dessa lógica de que as fontes aqui falam, o jornalista não fala nada.
para não opinar, para não se posicionar, para não ser, de repente, parcial, né? Mas essa pretensa neutralidade, então, acaba que a gente também vira palco para algumas questões que não teriam mais lugar, né? Pensando também na questão desde que mudou, assim, do meu tempo de aluna para cá, eu vejo hoje alunos meus sendo agredidos na rua, né? Alunos estagiários de comunicação, às vezes, vão fazer uma reportagem e são agredidos, né? Então, a gente deu palco também para algumas formas, assim, não civilizadas de gestão pública até, que acabam lesando, assim, até o trânsito, né? Desses jovens repórteres pela cidade na busca de informação. Eu acho que são questões muito sérias, assim, a considerar, né? Até onde vai a neutralidade e até onde vai a nossa omissão frente a questões que são antiéticas e desumanas, né? E que estão aí. Os colegas podem me ajudar. Claro, claro. Floriana, o seu pensamento em relação a isso? Contribuindo com o raciocínio da Alessandra e também com o que disse o Evandro anteriormente, por isso que eu tomei o cuidado de, na minha fala, dizer que eu não achava que a gente deveria buscar neutralidade, porque isso realmente é difícil, porque todos nós temos nossa personalidade, as nossas posições políticas, obviamente, mas um equilíbrio, né? E eu queria corroborar essa posição que a Alessandra expressou em relação à ciência. Porque eu acho que não cabe a nós escolher um lado ou outro. É o que defende a máscara ou que defende a não máscara. Quer dizer, a este ponto, com tudo isso que a gente sabe hoje, eu acho que é até estranho alguém defender não usar máscara. Mas, enfim, todos são livres para pensar da maneira que pensam. Mas é como se diz aquele ditado antigo, né? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então, tudo bem que eu tenho a minha liberdade, mas eu tenho que respeitar a liberdade do outro também. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre as liberdades individuais. Então, eu fico no lado da ciência. Eu não fico no lado A, B ou de opiniões polarizadas. Eu fico pelo lado do que diz a ciência. Agora, o detalhe é que boa ciência leva tempo. E a gente viu nesse processo, lá no início, problemas que houve com estudos teoricamente científicos que foram publicados, inclusive, agora se não me falha a memória, ou na revista Nature, ou na revista Lancet. Isso, acho que foi Lancet, mas eu acho que talvez tenha tido um problema na Nature também. Mas, enfim, que eu me lembro do caso de 2 cientistas indianos que tiveram que até retirar os papers deles. Ou seja, às vezes, a gente tem que ter essa compreensão e essa prudência. Às vezes pode não se tratar de uma procrastinação. Às vezes pode se tratar realmente de esperar o tempo devido para você ter os resultados, que esses resultados, sim, consolidados em estudos cuidadosos, que demandam aquele tempo de espera para você poder fazer a checagem, rechecagem dos dados. E como se faz ciência, né? Quer dizer, a gente tem que compreender que o tempo da ciência é um, e o tempo da educação é um, agora que eu estou lá nessa área, coordenando uma área de educação no Senado, e o tempo do jornalista é outro, né? Porque o tempo do jornalismo é o tempo do dia a dia, às vezes é o tempo da hora a hora, se você está no jornalismo online. O tempo da ciência é, às vezes, o tempo de meses, ou talvez até de anos. A gente está aí no 2º ano, já quase completando o 2º ano da pandemia, e ainda existem dúvidas. Todo dia, quem está lendo aí as reportagens
do que sai de notícias sobre agora mesmo a Anvisa, essa decisão da Anvisa sobre a vacina russa, por exemplo, e são estudos que depois serão checados por cientistas de outros países. Quer dizer, não é que eles terão a palavra final. Na Noruega, outro dia, interromperam uma determinada vacina, assim como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, agora interromperam também, porque os cientistas ainda estão apurando dados e fazendo novas pesquisas, porque esta vacina, estas vacinas, né, que nós estamos aí começando a tomar nos vários países, elas foram feitas em tempo, foram fabricadas em tempo recorde, não é isso? Em relação às vacinas passadas. Então, a gente está, ao mesmo tempo em que está consertando a roda do carro, nós estamos continuando a caminhada, não é? Então, enfim, é um equilíbrio difícil, mas é o desafio, né? E esse desafio, para que a gente entregue uma informação de boa qualidade, é que nós devemos encarar com tranquilidade e também com responsabilidade, porque eu acho que o mais importante é não ajudarmos a criar mais dúvidas perante a sociedade, né? Na condição de jornalistas, eu acho que o nosso papel é ajudar as pessoas a compreender o que está acontecendo e não a criar mais caos e confusão no meio de uma situação que não só provoca todas essas mortes, como foi mencionado aqui, mas também que tem provocado muitos danos até psicológicos, né? E a gente sabe que muitas pessoas estão muito abaladas psicologicamente, até com medo, às vezes, de sair de casa, por conta de informações que às vezes são ou precipitadas ou desencontradas, né? Sim. Evandro? Então, eu concordo com o Floriano e com a Alessandra nesse aspecto de que não há efetivamente, e não deve haver, uma completa neutralidade da imprensa, do jornalismo. Acho que é preciso, sim, apoiar aquilo que preconiza a ciência. Esse é um ponto fundamental no meu exercício profissional também, porque senão nós não temos uma base. Quer dizer, é preciso ter uma base em toda a informação, em toda a divulgação que se faz, e nesse aspecto eu acho que está havendo, né, no mundo todo, não só no Brasil, mas talvez aí no Brasil de uma forma um pouco mais exacerbada, essa politização em torno de várias questões, a perda de credibilidade também das instituições de um modo geral, e isso acabou também interferindo na própria comunicação, né? Há um questionamento constante das pessoas em relação ao comportamento da imprensa, há um questionamento constante em relação ao que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que é divulgado. Nós temos essa situação da proliferação das redes sociais, principalmente com as divulgações das fake news, e me parece que muitas pessoas, embora bem intencionadas, não conseguem distinguir uma informação baseada em fatos, em informação verdadeira, checada, analisada, de uma informação que é muitas vezes jogada na rede social com objetivos políticos, econômicos, enfim. Então, eu estou convencido a partir de tudo que eu tenho assistido e acompanhado nessa pandemia, de que é preciso, dentro de um processo organizado e prevendo também questões futuras, de que é necessário a formação desde o momento da primeira infância, das crianças, para que elas tenham a noção exata de como se dá esse processo de formação da informação e da comunicação. Eu acho que nós estamos hoje vivendo também muito desse caos, justamente pela perda de credibilidade das instituições. E muitos usam isso como forma de acabar ou destruir, né, a imprensa, a mídia, no sentido de fazer com que somente a sua ideia prevaleça, né? Eu percebo muitas pessoas, e volto a dizer, bem intencionadas às vezes, que entendem, por exemplo, que só aquela notícia que vai ao encontro do pensamento dela é que é uma notícia verdadeira, quando isso não é verdade, né? Nós temos muitas vezes que ouvir informações, notícias
que vão contra aquilo que nós pensamos, mas nós temos que analisar aquilo, nós temos que refletir sobre aquilo. E hoje me parece que a maior parte das pessoas, lamentavelmente, não estão refletindo, né? As pessoas acompanham o noticiário, acompanham as informações, mas rechaçam aquilo de forma imediata ou aceitam aquilo sem qualquer questionamento. E isso não é bom, justamente pela politização política e pela politização da pandemia, melhor dizendo, e isso acabou se exacerbando no Brasil. Então, quanto mais nós pudermos formar crianças, pessoas, para que se consiga distinguir, né, a informação feita de forma profissional, com checagem, com absoluta fidelidade daquilo que, ou pelo menos o mais próximo dos fatos possível, se não for possível de uma forma 100% nesse aspecto, né? Se nós pudermos formar essas crianças, esses adolescentes, nós certamente teremos um futuro muito mais promissor no campo da comunicação. Eu tinha uma provocação para fazer aos nossos colegas aqui de bate-papo, até sobre o fazer jornalístico num contexto de pandemia como o que vivemos, mas chegam aqui questionamentos pelas redes sociais que até dialogam com o que eu estava pensando em falar. Então eu vou passar de imediato para a Letícia, ela repassa aí os questionamentos das redes sociais e na sequência eu já emendo a provocação que eu iria fazer. Letícia, contigo. Então, a gente tem uma pergunta aqui direcionada para a professora Alessandra, que é do Lucas de Souza Marques. Prof. Alessandra, quando a própria imprensa contribui para a formação de opiniões que podem ser consideradas negacionistas em relação à pandemia, o que os demais veículos podem fazer para que essa opinião pública não se volte contra a imprensa, que realmente passe informações verdadeiras? Contigo aí a pergunta, a resposta. Oi, agora, Alessandra. Lucas, obrigada pela tua participação. Claro que, como já foi mencionado anteriormente, né, a gente não está defendendo que todos os veículos de imprensa tenham a mesma conduta ética, né? Não sei exatamente a que veículos você está se referindo, mas acho que tudo parte desse ponto que o Evandro tem dito aí. A gente precisa ter uma leitura crítica de mundo, né? A gente precisa ensinar o jovem a fazer a leitura das imagens, né? Isso vai desde o museu de arte, né? Para depois não virar massa de manobra em polêmicas, né? De cunho político, como aconteceu na Queer Museu, né? Toda uma manipulação do escândalo moral, né? Em cima de uma exposição que era algo que poderia ter sido interpretado de uma outra forma, de uma leitura crítica e não uma leitura a partir de escandalizações, né? Enfim. Então, a gente tem realmente várias questões a respeito da leitura de mundo que precisam ser fortalecidas, né? E acredito que a imprensa tanto melhor será, quanto melhor será essa base formativa das pessoas para poderem exigir mais dos seus veículos, né? Para não ficarem sujeitas a esse tipo de manipulação que tanto vem dos veículos menos éticos quanto das fake news, das redes de WhatsApp, né? Todo dia tem alguém compartilhando alguma coisa absurda, né? É só a gente entrar em algum grupo maior que a gente percebe o quanto circula fácil, né? Essas fake news. Então, não sei a que episódio exatamente o Lucas se referia, né? Mas entendo que nesse cenário de tanta disputa, né? De narrativas, como a gente costuma dizer agora nos últimos tempos, né? Esse termo ficou em evidência, né? Vai valer esse filtro que o leitor ou que o consumidor da notícia precisa fazer, né? Também cabe à sociedade refinar esse filtro. A nossa outra pergunta é para o Floriano, que é do Juarez Paproski. Ele diz assim: sou a favor do tratamento precoce. Por que a maioria da imprensa é contrária a essa ideia? Vejamos o exemplo de Chapecó. Se lá dá tanto certo, porque vocês não acham que o tratamento precoce da Covid-19 pode dar certo no resto do Brasil e do mundo? Para o Floriano. Floriano, só para salientar, essa foi uma das notícias, né, que se tem divulgado,
E ela tem um cunho até administrativo, porque foi uma notícia que foi veiculada pela Prefeitura de Chapecó e pelos meios oficiais do município de Chapecó, lá em Santa Catarina, Floriano, só para você saber o contexto dessa situação. Bom, agradecer aí a pergunta do, eu não sei se é Juarez ou Juarez. Juarez. Bom, agradecer a pergunta do Juarez. De novo, né, como eu disse no comentário anterior, eu sou pela ciência. No caso de tratamento médico, a quem eu devo recorrer? A um médico. E óbvio que na relação entre médico e paciente existe a questão da confiança. Você vai buscar, quando você busca um médico, quem quer que seja, você está buscando a reputação daquele médico, não só a reputação em termos de fama, mas é uma reputação baseada no conhecimento, né? Ou na indicação de alguém, ou na referência que você tem daquele médico, e você vai se aconselhar com aquele médico sobre o melhor tratamento para a pessoa. Além dessa relação entre médico e paciente, obviamente que a gente tem aqui no Brasil um ministério que trata da área da saúde, e esse ministério, assim como a Anvisa, que é a agência reguladora na área da saúde, eles emitem pareceres, eles emitem relatórios, documentos oficiais que tratam da eficácia ou não dos medicamentos. E aí eu volto para o comentário anterior que eu fazia sobre a divulgação de informações, que às vezes buscando uma rapidez que não é aquela rapidez no campo da ciência ou da educação, que ao invés de contribuir com a elucidação e com a clareza da informação, às vezes criam mais confusão. E vocês vejam, a gente já discute há tanto tempo esse kit Covid, né? A hidroxicloroquina, aqueles outros medicamentos, e até hoje a gente continua nesse impasse em relação a algumas posições. E isso também virou, em alguns casos, um motivo de embate até ideológico, quando não deveria ser embate ideológico. A gente deveria simplesmente buscar, primeiro, essa relação, primeiro o que dizem os órgãos oficiais, Ministério da Saúde, Anvisa, e o que diz, sobretudo, o seu médico, ele que vai cuidar de você, e o médico vai ter que seguir, inclusive, o juramento que ele faz quando se forma na medicina, né? Que é de salvar vidas. Então, o importante é a gente salvar as vidas. E as pessoas vão ter que buscar essa informação adequada. O que parece ser certo, após tanto tempo nessa pandemia e com tantas informações, às vezes desencontradas, é que o sistema imunológico da pessoa é muito importante nesse processo para a pessoa não ter uma intercorrência que leve a uma situação mais delicada da doença. Mas, enfim, as pessoas devem buscar as informações corretas, científicas, junto aos seus médicos, junto às instituições oficiais, e não se deixar levar por discussões ideológicas, né? Nessa linha, tem mais algum questionamento ainda? Tem mais alguns questionamentos, esse é para o Evandro, mas antes eu vou ler alguns comentários direcionados para o Evandro aqui nas nossas redes. Tem a Cristina Beatriz Boff, que diz assim, que é muito bom ouvir o Evandro Fontana. Tenho acompanhado as notícias sobre o Covid na Europa desde o ano passado, principalmente com as informações que o Evandro repassa. E também tem da nossa vereadora Marisol Santos, que diz, saudades, Evandro. Um dos meus primeiros chefes no tempo da UX TV. Sempre sensato, claro e objetivo. E agora a gente vai para a pergunta direcionada ao Evandro, que é da Flávia, do nosso YouTube.
a opinião jornalística não é mais a mesma diante da pressão política aos jornalistas? Flávia, é isso? Flávio. Pois bem, na verdade, a pressão política... Bom, primeiro eu queria agradecer a Marisol, enfim, acho que a Câmara de Vereadores certamente tem aí no seu núcleo, né, vereadores que representam a comunidade de Caxias do Sul, e realmente a Marisol, eu acompanhei a trajetória dela, sem dúvida nenhuma uma qualificação também para o Legislativo aí de Caxias do Sul. Pois a pressão exercida pela área política em cima dos meios de comunicação e dos jornalistas, ela sempre existiu, não é de hoje, é algo que acontece permanentemente, justamente porque, querendo ou não, a não ser realmente aquele governante que tem assim uma capacidade muito grande de compreender o papel da imprensa, o papel da mídia, também de fiscalização, do jornalismo investigativo, muitas vezes, senão o que acontece é que os governantes, eu acho que na sua ampla maioria, gostariam de ter a imprensa ao seu lado, né? Gostariam de ter os jornalistas todos ao seu lado, que só falassem bem, né? Não, olha, está indo maravilhosamente bem o governo, seja ele federal, estadual, municipal, está uma maravilha, está tudo fantástico. Me parece que esse é o sonho de todo o governante, né? Quando, na verdade, quando nós vivemos uma democracia, o papel da imprensa é exatamente o oposto. O papel da imprensa é fazer com que o cidadão tenha no jornalista e nas emissoras de rádio, de televisão, nos jornais, no jornalismo profissional, aliados que estão fiscalizando também o exercício da atividade política. E isso, normalmente, não é bem visto. Então, o que nós temos assistido hoje em âmbito mundial é uma corrente muito forte para desacreditar o jornalismo profissional. Isso acontece no Brasil de uma forma muito intensa, mas acontece aqui na Itália, acontece nos Estados Unidos, nós percebemos na última campanha eleitoral americana, é algo organizado no intuito de fazer com que a maior parte das pessoas entendam que o jornalismo tem uma corrente política partidária e que é contra a minha visão e é contra aquele político que eu defendo. Quando, na verdade, não é nada disso. O jornalismo tem um papel, às vezes pode exagerar, como eu falei no início, às vezes pode cometer erros, mas tem um papel fundamental na sociedade. E as pressões exercidas, elas vêm de todos os lados, e cabe ao profissional e cabe aos veículos conseguir separar essas pressões da sua atividade do dia a dia, né? Porque se nós dependêssemos, por exemplo, se nós fôssemos somente de acordo com as pressões que são exercidas, nós praticamente não divulgaríamos quase nenhuma informação, porque sempre tem uma informação que é sensível, seja para um campo econômico, seja para um campo político. Então, cabe sim ao profissional que tem credibilidade conseguir esse distanciamento, né? essa possibilidade de fazer com que o seu exercício profissional não esteja suscetível diariamente a essas pressões que acontecem e são, eu diria até que normais dentro de um processo democrático. Nós já tivemos... Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim. Nós já tivemos momentos históricos em que o jornalismo precisou ser, digamos assim, engajado. Nas manifestações de vocês, pontualmente, foi colocado, sobretudo, o papel do jornalismo hoje como uma instância engajada com a ciência, digamos assim, aquilo que é cientificamente comprovado, como, por exemplo, uma vacina para o sujeito não contrair o coronavírus. Algo que pareceria tão simples se tornou alvo de muita polêmica. No final da ditadura militar brasileira, a imprensa se engajou para que houvesse a redemocratização. Se os estudantes forem buscar aí um livro do Carlos Eduardo Lins e Silva, ele pega o projeto Folha exatamente nesse período de transição para que a Folha de São Paulo abandonasse aspectos engajados e pudesse então produzir um jornalismo um pouco mais imparcial, neutro, digamos assim. Será que nesse momento de pandemia o jornalismo acerta, pelo menos aqueles setores que se engajam com a ciência
E aí eu dialogo muito com... Acho que o Evandro já respondeu em parte o que eu estou colocando. A professora Alessandra colocava esse desafio de que não dá simplesmente para só reproduzir o que as fontes falam. O jornalista precisa cumprir a sua função social, digamos assim, alertando para aspectos científicos. E o Floriano de Brasília colocava um aspecto crítico de alguns embaixadores quanto a uma relativa militância de setores da imprensa na cobertura para o contexto de pandemia. Então, eu direcionaria mais para a professora Alessandra e para o Floriano, porque eu acredito que o Evandro já tenha respondido em parte, mas se o Evandro quiser acrescentar, também fique à vontade. Começa a Alessandra, eu acho. Pode ser, Fábio. Primeiro, eu acho complicado a gente usar a palavra engajar na ciência. Acho que não é nenhuma questão de engajamento, né? Acho que já é um outro ponto, assim, é um estágio em que a gente chegou a um estágio civilizatório, senão não tem como a gente não engajar na ciência. Eu entendo a questão que vem da neutralidade, né, e dessa questão de posicionamento. Eu penso que nesse momento em que as pessoas têm informação de tantas fontes, né, que as redes sociais viraram também mais um canal importante, né, não dá para a gente negar de formação de opinião, inclusive de abertura para questões que ficavam mais veladas pela própria imprensa, né? Porque se a gente falar da relação da imprensa com a ditadura e a democratização, também a gente vai entender que em vários momentos a imprensa foi cúmplice do regime, né? Enquanto havia também resistência na imprensa, havia também muita adesão também à imprensa hegemônica, né? Dos grandes grupos da comunicação. Então, nesse aspecto, eu imagino que as redes sociais elas deram uma arejada e trouxeram a possibilidade, inclusive, de trazer à cena minorias, né, consideradas minorias, mas na verdade são também representativas, né? De várias formas, a gente começou a entender a sociedade de um jeito mais democrático a partir das redes sociais. E ter acesso a veículos talvez menores de informação ou mesmo não necessariamente artigos, ensaios produzidos por jornalistas, né, da formação jornalística, mas conteúdos muito bem trabalhados dentro de ideologias talvez diversas, né? E nesse ponto eu acho que se chama atenção para a questão de uma customização da informação, né? Até que ponto essa neutralidade vinha atendendo às nossas necessidades de informação, até que ponto a gente não necessita hoje de uma informação mais aprofundada e qualificada para atender a diversos públicos, né? E nisso entra também questões ideológicas que deveriam estar mais transparentes, né? Que não é o costume da nossa sociedade, de rotular os órgãos de comunicação a partir de seus posicionamentos ideológicos, né? Mas a gente sabendo que existem esses posicionamentos, talvez a gente pudesse chegar num outro momento, né, do uso da informação, ter essa clareza, essa transparência e poder buscar a informação de qualidade dentro dessa nova relação. Eu imagino que isso é uma tendência que a gente, como jornalista, pode pensar em uma formação menos generalista, mais aprofundada, para entregar um produto mais qualificado. Essa é uma outra questão que eu gostaria de colocar. E voltando àquele ponto do engajamento, acho que tem algumas questões que a gente não pode mais considerar engajamento, né? Que seriam as questões éticas, lembrando o código de ética da profissão, então a sua responsabilidade social e todas as questões que estão ligadas a direitos humanos, né, ao respeito, à diversidade, à liberdade, está tudo lá no nosso código de ética. A partir disso, a gente pode filtrar o que a gente produz em termos de conteúdo, né, não pensando que ser ético é ser engajado, ser ético é cumprir com o nosso dever número 1 que está lá no código. O Floriano, se achar oportuno. Fábio, obrigado pela pergunta.
já que você fez referência a esse posicionamento dos diplomatas estrangeiros aqui no Brasil, eu esclareço a vocês que a preocupação deles, ou a crítica que eles fizeram, não era puramente quanto à militância, ou engajamento, que isso também eles viam claramente essa perda de equilíbrio. Era também quanto à própria qualidade, né? E a Alessandra usou essa expressão, a qualificação, a qualidade do conteúdo. Eu comecei no jornalismo, quer dizer, eu entrei na Faculdade de Comunicação em 1984, né? E comecei como jornalista em 1987. Quer dizer, a minha opinião, já que nós estamos falando de opinião aqui hoje, nesta noite, a minha opinião é que houve uma queda de qualidade nesses mais de 30 anos. O Evandro parece que é um pouco, talvez não tão velho como eu, né? Mas não tão aparentemente... experiente. Hã? Não tão experiente. Mas o que eu noto claramente é que, infelizmente, a gente lê artigos hoje que vêm até com erros de português, de ortografia. E eu lembro lá atrás, quando eu dava aula de jornalismo numa faculdade aqui em Brasília, eu botei como um dos critérios de nota para os alunos a questão gramatical, né, ortografia. E, professor, como é que o senhor vai botar ortografia? Eu falei, meu filho, se você não quer escrever bem, eu acho que você está no lugar errado. No jornalismo você tem que escrever. E falar bem também se você vai para o rádio ou para a televisão, né? Então, e a gente vê que não só nesse aspecto qualitativo, mas até na própria dosimetria, né, na métrica dos artigos, os parágrafos vão diminuindo também. Você tem cada vez menos parágrafos, porque parece que as pessoas estão lendo menos, né? Isso parece ser um fato hoje incontestável, né? Então, eu tenho a impressão que a qualidade caiu bastante nesses últimos 30 anos, a qualidade do conteúdo informativo. Em termos da análise, né, já que a gente falou aqui de análise, da análise informativa, que não necessariamente corresponde a uma opinião. Você pode fazer uma análise, ainda não sendo neutro, mas uma análise consubstanciada em fatos, em posições, em declarações sólidas, né? E não porque ouviu alguém dizer alguma coisa, né? Então, nesse aspecto, eu talvez até iria num caminho um pouco diferente daquele apontado pela Alessandra há pouco. Eu diria que o fundamento está numa educação sólida. E numa educação sólida que consiga abarcar uma série de conhecimentos, né? Porque conhecimento nunca é demais. A gente sabe que, por mais que a gente conheça, sempre a gente vai ter mais para conhecer. E eu não me arrependo de estar agora na minha segunda encarnação aí como ser vivente aqui, né? Porque eu já saí há algum tempo da militância no sentido de estar militando ali todo dia no jornalismo, não estar entregando meu pãozinho quente, como eu dizia, né? Todo dia tem que entregar o pãozinho quente. Agora estou nessa área da educação e durante muito tempo como pesquisador, mas então eu fui buscar esse outro, não só novos conhecimentos, mas uma nova área de atuação, e eu acho que isso é importante, né? E para finalizar esse comentário, lembrando que o principal direito humano é o direito à vida, né? Porque sem a vida a gente não consegue ter liberdade, a gente não consegue ter outros direitos importantes, o direito até à felicidade, né? Então, e o direito à vida desse direito faz parte também essa importante missão de nós comunicarmos de maneira responsável, de maneira equilibrada, né? Não neutra. Desde o início aqui eu falei
que não via essa possibilidade da neutralidade, mas de uma maneira equilibrada e responsável, né? E vamos procurando sempre fazer o melhor, né? O nosso melhor nesse sentido. Mandar de imediato já para a Letícia, que tem aí questionamentos das redes sociais. Isso se o Evandro não quiser emendar com alguma colocação. Não, eu gostaria, sim, de colocar... emenda aí então, Evandro. Isso, sobre essa questão da qualidade do jornalismo, qualidade das opiniões, enfim, das análises, eu acho que nós tivemos um momento no Brasil em que houve um grave erro de análise em relação à exigência do diploma de jornalista para o exercício profissional. Que perdura até agora, né? Como? Ainda perdura essa não exigência do diploma, né? Isso, é uma decisão que foi tomada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, acho que tem mais de 10 anos já. Exatamente. E à época, isentando os veículos de comunicação de contratarem profissionais formados no jornalismo. Acho que isso foi um grave erro, e nós estamos colhendo consequências no Brasil, consequências muito mais sérias, no meu ponto de vista, do que nós poderíamos imaginar. E isso, de certa forma, também acaba sendo somado a um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção também, e na verdade, algo que precisa ser reavaliado pelos próprios profissionais da comunicação, que é uma certa presunção, uma certa soberba, e acho que isso acaba, de certa forma, contribuindo também para uma imagem muitas vezes negativa em relação ao que a imprensa desenvolve. Acho que deve haver, e aí talvez a palavra seja humildade, deve haver um colocar-se no lugar do outro, uma empatia também dos jornalistas, dos meios de comunicação em relação ao que vive a sociedade no seu dia a dia, o que vivem as pessoas no seu cotidiano. E muitas vezes o fato das redações serem muito enxutas, o fato de terem suprimido muitas vagas no setor do jornalismo, também fez com que os jornalistas trabalhassem muito no gabinete, né? Ficassem muito dentro das redações, por telefone, pelo Twitter, pelas redes sociais, mas pouco gastando sola de sapato, né? E isso acaba sendo um fator crucial, efetivamente, para uma diminuição na qualidade daquilo que é feito. Então, somando essas questões, me parece que é algo a perseguir, não só pelos profissionais no meio, mas pela sociedade, porque um jornalismo qualificado também faz com que a sociedade se desenvolva e nós tenhamos políticos melhores, uma situação melhor, uma qualidade de vida melhor, porque haverá uma cobrança qualificada também em cima dessas questões. Semana da Comunicação, a terceira noite, Fábio Rauch e nossos convidados desta terceira noite da Semana de Comunicação, falando sobre a comunicação como um mecanismo de forma, o que forma opinião. O jornalista Floriano Filho, também os jornalistas Evandro Fontana e Alessandra Reck. Letícia, tem mais questionamentos dos internautas que estão querendo questionar agora os nossos... Agora a fila começou a andar, né? As perguntas Thales, também, né? Antes de passar para a Letícia, aproveitando que o Evandro faz essa colocação com relação à formação específica para o exercício do jornalismo, eu lembro que logo que caiu o diploma, a obrigatoriedade do diploma em jornalismo para o exercício da profissão, embora, graças a Deus e graças ao bom andamento do exercício profissional e da própria opinião pública, muitos ainda exigem o diploma na hora de contratar o profissional de jornalismo, como, por exemplo, os órgãos públicos. Certo. Aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por exemplo, sem o diploma de jornalismo, o sujeito não exerce funções jornalísticas, para citar um exemplo. Mas eu lembro que naquela oportunidade o professor Jeremírio Machado da Silva, jornalista também, ele colocava o seguinte: durante muito tempo os próprios jornalistas desprezaram a formação teórica e só colocavam o seguinte: não, o jornalista ele aprende mesmo na prática, então não precisa tanto assim de teoria e da própria formação. Aí quando cai o diploma, parece que também o pessoal
se debate e faz uma autocrítica, mas para aí, a formação também é necessária, não só por uma questão de mercado de colocação, mas também para embasar a formação profissional, né? Com certeza. Letícia, quem participa agora, pergunta endereçada a alguém, enfim, contigo. Sim, a pergunta é para o Evandro, de novo, e é da Clara Santana. Ela diz assim: aqui no Brasil, constantemente a imprensa brasileira sofre ridicularizações por parte de governantes. Na Itália, na sua visão, como os políticos tratam a imprensa local? Então, aqui, de certa forma, os governantes, eu não vi nesse período governantes, já é o terceiro primeiro-ministro que eu peguei aqui na Itália, nenhum deles ridicularizou a imprensa, muito pelo contrário. Várias vezes eu vi o primeiro-ministro aqui colocando o seguinte, dizendo, olha, eu preciso de vocês, da imprensa, preciso de vocês, jornalistas, para passarem à comunidade, à população, esta informação em relação à pandemia, esta informação em relação ao andamento das coisas. Então, me parece que essa questão ela é muito localizada no Brasil. Eu acho que é uma atitude de respeito, né, de ambas as partes que deve haver, seja do governante, seja do veículo de comunicação, seja do profissional, do jornalista, enfim. Mas isso aqui, às vezes, algum político acaba se exacerbando, enfim, coloca algumas questões, mas governantes especificamente eu não vi aqui nesse período da Itália em que eu estou aqui. Certo. Eu queria fazer um encaminhamento, uma pergunta também para os três, e claro que se vocês podem ser também mais objetivos, a gente tem outros questionamentos depois. Me parece que nesse momento também, se olharmos para o espelho de que acontece uma CPI aqui no Brasil em relação aos problemas, eu digo problemas, foi ou não foi um problema governamental a chegada ou a compra ou a demora de vacinas? Esse caminho que está sendo discutido agora, de se encontrar quem são os culpados. A pergunta que é o verdadeiro momento de se fazer isso? E se os meios de comunicação já estão tentando colocar ou encontrar culpados mediante o que uma política que é partidária quer encontrar, já que o ano que vem também possuímos e teremos eleição? O que vocês acham? Se vocês podem também dar uma visão um pouco mais rápida nesse sentido para nós ouvirmos os três. Começamos pela nossa jornalista e escritora Alessandra Heck. Thales, acho que basta a gente olhar, fazer um parâmetro do Brasil lá fora, né, para entender que não é só uma questão de interesse eleitoral interno quando a gente pensa na CPI da pandemia, né. A nossa gestão está posta aí em números em mortes, e em tantos outros episódios, teria praticamente uns 13 escândalos por dia desde que começou essa pandemia no Brasil. E nem a imprensa que protagoniza isso, né? A própria gestão federal, principalmente. Então, não vejo possibilidade de dizer que essa questão da CPI é só um recurso político. Acho que realmente é algo essencial, assim, se a gente pensar os crimes cometidos até aqui, né? Floriano. Olha, Thales, eu acho que na sua própria pergunta você, de certa maneira, apresentou uma resposta, né? Como eu digo, eu não quero aqui ficar relembrando minha idade, mas eu estou aí cobrindo CPI desde a época da CPI dos anões do orçamento, né? Quem se lembra disso hoje, né? Mas vocês vejam que lá naquela altura existiam características que continuam até hoje. Um fato incontestável no mundo político, e estando aqui em Brasília, já cobrindo política desde a época da Constituinte, 1987, 1988, é inegável que sempre vai haver uso político de qualquer comissão parlamentar de inquérito, né? A abreviação CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Obviamente que em qualquer comissão dessas sempre haverá
uma tendência a um uso político, porque simplesmente os componentes, os integrantes daquela comissão pertencem a partidos políticos diferentes, que têm visões e ideologias diferentes, e caberá ao governo daquele momento lutar para que a composição lhe seja favorável. O Evandro colocou agora há pouco esse desejo de qualquer governo de ter a imprensa ao seu lado, mas além da imprensa, o governo também quer ter maioria no Congresso Nacional, para que as votações ali sejam favoráveis aos planos do governo. Então, esse uso sempre haverá. Agora, o que eu acho que, de novo, né, trazendo essa discussão para o nosso métier, que é o métier da comunicação da imprensa, eu acho que a grande contribuição do jornalismo, das agências noticiosas, é justamente esclarecer os fatos, né? E, inclusive, procurar nesse processo de qualificação, como eu estava dizendo antes, procurar ouvir o máximo de fontes possível, porque, nesse sentido, você vai poder não só informar melhor, mas, antes de informar, você vai poder entender melhor o que está acontecendo. É interessante que eu tenho um site... digitando lá coronavírus global. Coronavírus global. Você vai ver o ranqueamento ali dos países sob diferentes vieses, né, diferentes indicadores, e ali você vai ver número total de infectados, número total de mortes, infectados por total da população, mortos por total da população. Esse tipo de informação, por exemplo, é um tipo de informação relevante quando a gente quer fazer uma comparação global. Hoje mesmo, por coincidência, eu recebi aqui um diálogo como este que nós estamos fazendo agora, de uma TV argentina. E os dois entrevistadores, os dois âncoras ali no estúdio de TV lá na Argentina, estavam conversando com o correspondente deles aqui no Brasil. Eu imagino que eles estivessem em São Paulo, no Rio de Janeiro, mais provavelmente em São Paulo. E foi até uma conversa longa que eles tiveram sobre a situação do Brasil, eles muito interessados, né, e comparando com a situação da Argentina. E esse tipo de informação, por exemplo, é interessante, assim como o Evandro está participando hoje falando sobre a situação na Itália, é importante a gente ouvir essa situação lá. É importante a gente saber o que está acontecendo no Japão de fontes primárias, né? De fontes primárias. Importante que a gente vê o que a gente viu nos Estados Unidos, né? Em outros países também, para a gente perceber o nosso lugar no mundo. Por isso que logo no início aqui eu trouxe essa informação e até essa sugestão, né, para quem queira, ler esse relatório do Reuters Institute. É o Instituto Reuters para o Estudo de Jornalismo, lá na cidade de Oxford, que foi esse programa que eu participei em 2006. Nesse novo relatório, a gente tem ali informações com base em dados, em estatísticas, né? É óbvio que estatística tem as suas falhas, mas não é uma mera opinião, é baseado em pesquisa, né? Claro. Em informação junto à sociedade de cada país. Sim. Evandro Fontana. Bom, eu acho que praticamente todos os países tiveram dificuldades muito sérias em relação digamos, à pandemia no que se refere às vacinas, no que se refere à busca de alternativas para as suas populações. Isso foi meio que generalizado no mundo, né? Aqui na Itália também houve muitas críticas ao governo em relação à forma como procedeu. Está havendo muitas críticas aqui também em relação às compras de vacinas por parte da Europa, com atrasos nas entregas. Enfim, o que me parece que contribuiu para isso também foi o aspecto de negacionismo que nós vivenciamos, e algo muito que se proliferou muito mundo afora. Ou seja, parece que as pessoas e muitos governantes acabaram
olhando para a situação e dizendo, não, isso não é verdade, isso não está acontecendo. E quando a coisa se agravou, acabaram não admitindo, e não admitem ainda, que estão errados, o que erraram, né, para que os rumos pudessem ser trocados. Por exemplo, no Reino Unido, onde houve essa mudança de postura do governante, do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, quando ele pegou o Covid, ele mudou a postura. Ele tinha uma postura também negacionista, achava que aquilo ali era algo que passaria com a imunidade de rebanho, e, na verdade, quando ele pegou a doença e viu a seriedade, a gravidade do problema, ele mudou os rumos. E não é o que aconteceu em boa parte dos países, não é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, e acho que isso é uma coisa muito grave, né? E isso é algo que a história vai certamente fazer uma releitura desse momento que o Brasil está vivendo, mas houve falhas clamorosas na condução desse processo da pandemia. E isso eu não falo só como jornalista, falo como cidadão, porque deveria haver mais responsabilidade, sobretudo do governo federal, em relação a esse processo. Desde o momento em que se percebeu a gravidade da pandemia, já deveria ter ocorrido a busca por vacinas pelo mundo afora. E não é que o Brasil esteja tão mal assim na campanha de vacinação, né? Mas acontece que os países que se adiantaram estão, né, conseguindo imunizar muito mais rapidamente as pessoas, né? O caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, muitos países aqui da Europa já estão também bastante avançados, mas o fato de ter havido nesse processo todo algo que envolveu um negacionismo foi decisivo para que nós tivéssemos também essa situação de mais de 3 milhões de mortos no mundo pela pandemia de coronavírus. Algo que é surreal o que está acontecendo. Bem, Thales, quando os entrevistados são bons, o tempo voa e nós já estamos aí nos aproximando de quase 1h30 de bate-papo. Sem mais delongas, assim, à luz do que discutimos até aqui, para os três, como o fazer jornalismo e como a sociedade verá o jornalismo e os jornalistas no pós-pandemia? Alessandra. Eu tenho tarô, Fábio, posso consultar. Eu acho complexo, né, a gente pensar o pós-pandemia, mas eu acho que a gente aprendeu muito nesses 2 anos. E é o que a gente sempre pensa das situações limite que se vive, né? Das tragédias que a gente está vivendo agora, que possa servir como aprendizado, que a gente possa realmente ter mudanças, né? E acredito que para um professor assim, né, no dia a dia do curso de jornalismo, foi um momento de mais engajamento dos alunos, né? Embora a questão da aula à distância, de toda essa questão que dificultava o contato, a gente percebeu uma aproximação maior, assim, o interesse em começar a pensar de uma maneira mais crítica e mais ampla essa realidade que a gente estava atravessando, né? Por a gente estar lidando com algo tão novo, né? Então, acho que isso mexeu bastante com as cabecinhas pensantes ali. Acho que foi um momento bem desafiador e que ainda a gente vai saber lá na frente quais são os frutos, né? Também penso que com relação a essas questões de transformação social, do consumo da informação, a gente está ainda aprendendo muita coisa, né? Quando circulam os impressos, eles estão ficando cada vez mais sacrificados, né, ante os outros veículos de comunicação, por exemplo, e ainda buscando formas de sustentabilidade, né, de sobrevivência em outros formatos na rede. Então, desafios a gente tem muitos e ainda uma cena de muita transformação. Mas eu imagino que essas questões éticas, assim, elas estão sendo discutidas também como nunca. Então, é isso que também nos traz, assim, esperança num momento futuro, assim, de mais consciência no uso da informação. Floriano? Eu vou me valer de novo desse estudo lá do Instituto Reuters. Eu já tinha apresentado anteriormente uma das conclusões da pesquisa, de que as pessoas querem mais informações
equilibradas do que opinativas ou opiniões ou reportagens que coloquem posições ideológicas, mas nesse estudo também, vocês vão poder verificar isso ao abrirem o estudo que está disponível pela internet, qualquer um pode ter acesso. Tem outras conclusões, e eu mencionaria aqui em relação à pergunta que foi feita, uma ou duas, que a primeira é o fato inegável. A credibilidade da mídia vem decaindo ao longo dos anos. Não é? E, infelizmente, não é só a mídia que vem perdendo credibilidade, são também outras instituições que vem perdendo credibilidade, mas a mídia é uma delas que vem perdendo credibilidade. Outras tendências que também foram se agravando nesse período da pandemia. Jornalismo local, sofrendo muito. O consumo de notícias online, e aí em detrimento dos veículos impressos, como foi dito pelo Alessandro, o consumo online também aumentou bastante. Isso de maneira geral, né? Porque se você for olhar a situação em cada país, há variações, e esse estudo é um levantamento junto a mais de 20 países em vários continentes, inclusive a Itália, né? Levando em conta a participação do Evandro aqui, mas pegando aqui na América do Sul, pega Brasil, Argentina, Chile e mais um país, na Europa são vários países, pega Estados Unidos, na Ásia também vários países, incluindo China, Japão e outros países, enfim. Então, essa pandemia, na verdade, potencializou tendências que já estavam em curso, não é? E a gente vai observar que, infelizmente para uns e felizmente para outros, algumas situações nessa área da comunicação vão se agravar. Então, eu diria que, se eu fosse dar um conselho para quem atua nessa área do jornalismo, eu talvez aconselhasse a buscar realmente formações e possibilidades que levem a pessoa além daquilo que pode contribuir no jornalismo, como eu próprio fui buscar essa área da educação e hoje estou aí nessa área da educação, não que não volte para a área do jornalismo diretamente, posso voltar também sem problema nenhum, mas é uma possibilidade que se abre, é uma possibilidade, uma porta que se abre. E na base de tudo isso está o conhecimento, né? Um conhecimento que eu diria, é o que eu dizia para os alunos lá atrás, né? Na época que eu dava aula. Olha, tem um conhecimento geral amplo, mas também tem um conhecimento específico e se aprofundem em um ou dois temas que vocês realmente gostem e com os quais ou com o qual você tenha uma afinidade. Além de conhecimentos básicos de língua e de tecnologia da informação, porque isso é muito demandado hoje. O Evandro, então, para fechar. Então, eu penso da seguinte forma sobre o futuro nessa pós-pandemia em relação à comunicação, ao jornalismo e aos jornalistas, de que nós vivemos um período de transição. Esse período de transição vale para a sociedade como um todo, mas principalmente para a área de comunicação, com a ascensão das redes sociais, com esse crescimento das fake news. E me parece que na pandemia as fake news acabaram vencendo uma batalha, entre aspas, mas quem venceu e quem vai vencer a guerra será o jornalismo profissional. Eu acho que as pessoas, os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que leem, que acompanham o dia a dia do que é feito pelos jornalistas profissionais, se dão conta do valor que isso tem. Eu acho que a pandemia passou a ser um divisor de águas justamente nessa questão. As pessoas vão passar, e já muitas com quem eu converso, passaram a ver o jornalismo de uma forma diferente, da importância que o jornalismo tem
não só no momento como esses, mas no dia a dia, no seu dia a dia. E isso, evidentemente, que não é um processo que acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual. E volto a dizer e volto a defender que nós tenhamos, num futuro breve, nas escolas também, uma formação voltada para que as crianças e para que os adolescentes possam identificar aquilo que é uma fake news, daquilo que é uma notícia baseada nos fatos, baseada na verdade. Isso é fundamental, não só para o Brasil, mas é um fator fundamental para que as democracias continuem existindo no mundo. Então, essa era a minha opinião sobre esse aspecto do futuro. Eu acho que o futuro vai ser, eu vejo como um futuro promissor para o jornalismo, evidentemente, com as suas restrições, é um momento transitório, mas eu vejo que com essa busca de qualificação da sociedade também, em relação ao conhecimento, em relação à informação, o jornalismo profissional tem um papel preponderante. E esse talvez seja o recado com a finalização das palavras do Evandro Fontana, jornalista, que nos fala de Milão, na Itália. E já aproveito para agradecer também a participação dele aqui com a gente nessa terceira noite da Semana de Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que debateu a comunicação como um mecanismo de forma de opinião, que forma opinião dentro desse processo, né, um pouco maior dentro da semana, que é a comunicação e pandemia. Tudo a ver com essa última pergunta, né, para onde vamos? Evandro, prazer revê-lo, amigo, um grande abraço. Aí já é madrugada, né, já quinta-feira na Itália, mais precisamente em Milão. Foi um prazer reencontrá-lo de novo e, com certeza, para todos os nossos telespectadores da TV Câmara e também os internautas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Thales, Fábio, a Alessandra, também ao Floriano, né, nossos debatedores, e a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais. Foi um privilégio ter tido esse convite, ter tido essa oportunidade de debater um assunto de tamanha relevância para a nossa sociedade. Um grande abraço a todos e arrivederci. Arrivederci. Obrigado, Evandro. Valeu, Evandro. Agradecer também Abraço, a Evandro. escritora e jornalista, nossa patrona da Feira do Livro. Né? Exatamente. Alessandra Reck, Fábio, que também é docente, né, dos cursos de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, Letras, e a patrona da Feira do Livro, já aproveitando a nossa patrona de 26 de novembro, tomando conta do final de novembro e dezembro. Professora Alessandra Reck, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Até o nosso próximo encontro, quem sabe debatendo não só jornalismo, mas também Feira do Livro, aqui pelo canal 16 da TV Câmara e redes sociais. Agradeço, Thales, um abraço. Também queria deixar um abraço para a Letícia, que é a nossa aluna, que está aí acompanhando o nosso debate de hoje. Muito nos alegra ver os nossos alunos já trabalhando em várias oportunidades como essa aí da Câmara de Vereadores. Tá? Parabéns pela organização. Obrigado. E um abraço a todos. Essa organização que tem muitas pessoas e daqui a pouquinho eu vou lembrar. Obrigado mais uma vez, Alessandra. Bom, de Brasília, capital federal, um grande amigo, né? Nos conhecemos nos prêmios de jornalismo pelo Brasil, pessoa que conhece muito de jornalismo, TV Senado, TV Brasil, repórter especial, viajando fronteiras, Ásia, continentes diferentes, um pesquisador, rádio, um homem das mídias, diferentes plataformas e agora da educação também, contribuindo na segunda semana da comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O abraço da gauchada por aqui, até a região central do nosso país, Brasília, capital federal, onde também tudo acontece. Floriano Flores, foi muito bom revê-lo, amigo, um abraço e até nosso próximo encontro. Olha, eu que agradeço muitíssimo a vocês, Thales, Fábio, Evandro, Alessandra, a todos que nos acompanharam nesse debate. Eu queria só dizer que é muito importante esse tipo de diálogo, ainda mais promovido pela Câmara aí de Caxias do Sul. No momento, essa escola de governo na qual eu estou colaborando é uma escola de governo que também tem
cooperação com mais de 1.000 assembleias e câmaras municipais, né? Obviamente que a Assembleia a gente tem só 27, incluindo a Câmara Distrital aqui do Distrito Federal, mas são mais de 1.000 assembleias, câmaras municipais pelo país, e eu espero que outras também proponham esse tipo de debate, porque esse tipo de debate enriquece não só proporcionando essa conexão e essa proximidade, mas requalificando e qualificando esse tipo de diálogo que é tão importante para o fortalecimento da democracia brasileira. E também uma oportunidade da gente comentar sobre o que acontece em outras partes do mundo. Então, eu parabenizo, felicito aí os colegas pela excelente iniciativa e estamos sempre à disposição aqui em Brasília para o que precisarem, ok? Forte abraço. Ok, forte abraço. Floriano, trazendo também a sua participação, Floriano Filho, coordenador da Educação Superior da Escola de Governo do Senado Federal, com passagem também pela Rádio Senado, TV Senado, na TV Brasil foi âncora e repórter especial na TV Senado. Bom, essa foi a terceira noite, né, meu caro Fábio Rauch, que esteve com a gente. Amanhã tem mais Semana da Comunicação, Fábio. Não para, é uma noite provocativa, sobretudo para quem se questiona com relação ao exercício do jornalismo. Muitos jornalistas aqui puderam enriquecer o seu cabedal de informações, de crítica, mas não só os jornalistas, a comunidade de um modo geral, porque o bom consumo da informação, da interpretação, do olhar com relação aos fatos depende também de compreender os preceitos, aquilo que embasa o bom jornalismo, exercício profissional. Nós vimos aqui a ratificação de forma reiterada de ética, de compromisso com a verdade, de base científica, ou seja, os fundamentos clássicos do jornalismo cada vez mais fortes, a sustentarem, digamos assim, o conteúdo que é produzido. Então o sujeito depara com uma informação, uma postagem, uma opinião, mas veio de onde? Qual que é a fonte? Aquela famosa checagem que se fala no jornalismo. Verdade. Não só sair compartilhando e reproduzindo. Então a Semana da Comunicação, ela, em última análise, está formando cidadãos e contribuindo para um melhor consumo da informação, da notícia, do conteúdo propriamente dito. Com certeza. Lembrando sempre, né, que esta Semana da Comunicação está embasada na Lei Municipal, né, da Semana da Comunicação, e o Fórum Municipal de Comunicação, publicado em 7 de novembro de 2014, de autoria do então vereador Jason Barbosa, do PDT, instituindo a segunda semana de maio no município, essa lembrança da Semana da Comunicação. Lá, a primeira Semana da Comunicação, que teve a sua edição em 2018, sob a presidência do então vereador Alberto Meneguzzi. E assim seguimos agora com a segunda, né? E acho que é importante salientar, Fábio, de forma unânime, né, involuntária, a participação de todos os presentes aqui, construindo, né, essa dinâmica que é debater a comunicação. De forma voluntária, todos estiveram aqui, a Câmara não gastou com ninguém. Isso é importante enfatizar também. Não teve gastos, e eu acho que, nesse sentido, é por isso que precisamos valorizar iniciativas assim. A doação de todos é que está fazendo este evento, Fábio. A doação de todos, da equipe e também dos nossos convidados. Fábio, muito obrigado por hoje. Amanhã vamos trazer aqui no telão também as ações da comunicação para uma propaganda efetiva diante da Covid-19. Olha aí. Jornalista e publicitária Tassa de Carvalho, a CEO da agência IS, do Rio de Janeiro, com MBA em mídias sociais e pós-graduação em marketing estratégico digital. Nós vamos ter ainda a presença do publicitário Alexandre Derlan, que é professor do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, diretor de cena e roteirista, graduado pela em publicidade e propaganda pela UBRA, com especialização em cinema na Unicinos.
publicitário e proprietário da agência Quanta Propaganda, Felipe Andreola. E estarão aqui as nossas colegas de assessoria de imprensa da Câmara, as jornalistas Grace Matos e também Vânia Marta Esperiorim. Agradecer também a quem acompanhou com a gente, deixou seu recado, os telespectadores, mas também quem trouxe até nós esses questionamentos. Os internautas. Letícia Krilling, que colocou os internautas com a gente. Letícia, muito obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Obrigada, Thales. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos aqueles que nos acompanharam de forma especial. Muito obrigado pela sua companhia. Então, apresentando a equipe de hoje, com aquele abraço estendido, Thales Armiliato vai ficando por aqui e o Fábio Rauch também. Até nosso próximo encontro diante das programações, tanto pelas redes sociais como também pela TV Câmara, né, Fábio? Olha, da minha parte, só reiterar que foi um privilégio dividir aqui os trabalhos junto contigo, com a Letícia, com toda a equipe que nos cerca aqui, que já foi amplamente nominada, e sobretudo quem teve a paciência de nos acompanhar até este momento, tanto pelo canal 16 da NET, quanto pelas redes sociais do Legislativo Caxiense, Facebook, YouTube, Twitter, o nosso site, Instagram. Então, toda uma cobertura multimídia com relação a esses eventos que a Câmara, de uma forma integrada, tem promovido de modo que as pessoas não percam nenhum detalhe. Então, amanhã já a perspectiva da publicidade, então a comunicação também em sentido amplo. Sempre nesse sentido, né, Thales? Quando tu falaste que as pessoas não cobraram cachê, o evento totalmente gratuito, de forma voluntária, e num cenário mais apropriado possível, porque estamos aqui no plenário Sala das Sessões, deputado Nadir Rossetti, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o Legislativo que é o poder mais aberto. Então não há lugar mais democrático para se discutir a pandemia, a comunicação e formar a cidadania para que se aproprie ainda mais do nosso contexto. Muito obrigado mais uma vez, Fábio Rauch. Redes sociais, a Letícia Krilling, fotos da Bruna Giusti. Também esteve com a gente o Fábio Rauch, que, repito, na coordenação da TV Câmara, a Grace Matos e ainda a produção da Carolina Dallagnol. Na técnica, esteve com a gente, equipe técnica, Gregory Castro, no corte, na edição, Rafael Zangoni, um técnico de áudio, Gustavo Montemeso, operador de câmera, os irmãos Ismael Varela e Osni Varela, tanto na supervisão como na técnica geral. A coordenação audiovisual foi de Ayrton Neto e a direção geral de Grace Matos e Denerley Antonioli. Por hoje era isso. Muito obrigado, uma boa noite para você. Sempre recolhendo a máscara, porque esse também é nosso objetivo, preservar vidas e estar dentro de todas as regras, que é o nosso objetivo, repito. TV Câmara, 20 anos ligando o Legislativo à comunidade. Boa noite, o convite feito. Amanhã, a partir das 7 da noite, segunda semana da comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que segue. Tchau, Fábio. Tchau, Thales. Continue conosco. Tchau, gente. Valeu.